O oráculo de Delfos teria declarado que Sócrates era o mais sábio dos homens. Essa profecia marcou decisivamente a concepção socrática de filosofia, pois sua verdade não era óbvia. Logo ele, abre aspas, né? Logo ele, sem qualquer especialização, ele que estava ciente da sua ignorância, logo ele, numa cidade, Atenas, repleta de artistas, oradores, políticos e artesãos, Sócrates parece ter meditado bastante tempo buscando o significado das palavras da pitonista. Afinal, concluiu que sua sabedoria só poderia ser aquela de saber que nada sabia. Essa consciência da ignorância sobre as coisas era sinal e começo da autoconsciência. Por que o Sócrates era considerado o homem mais sábio? Você tem o oráculo. O oráculo sempre fala uma profecia. Essa profecia, ela vai acontecer. O filme que faz mais, por exemplo, no Matrix a gente tem um oráculo. O oráculo fala que o Neo é o... E ele começa a se questionar ali. Por que ele é o The Chosen One, né? Por que ele é o escolhido? E é um processo de questionamento que todos os escolhidos fazem. E aí vocês podem pensar até no Harry Potter. O Harry Potter, ele é o escolhido. Teve uma profecia. Spoiler. Teve uma profecia que dizia que o Harry Potter era o escolhido. Ele não foi aleatório, né? Na verdade ele foi, porque tinha 2 pessoas naquela profecia e escutaram só o nome dele, daí ele foi lá. Daí ele foi o escolhido pelas circunstâncias e pela vida. E ele se questionou a vida inteira isso. Por que ele era escolhido? E o Sócrates também. Sócrates, ele foi o escolhido como mais sábio e ele passou a se perguntar, existem políticos, a gente está no auge, não que eles viviam pensando, nossa, nós estamos no auge da nossa democracia, mas você conseguia perceber dentro daquela sociedade que você tinha um bom desenvolvimento ali. Então você tem Atenas que está governando, que é um exemplo e que liderava cidades-estados da região, você tinha a Liga de Delos que era formada naquele momento, você tinha oradores, você tinha políticos, você tinha intelectuais, você tinha filósofos. E ele se perguntava por que eu, que era uma pessoa humilde, filho de um escultor e filho de um escultor e de uma parteira, sou o homem mais sábio do mundo. Bom, mais sábio de todos os homens. E ele fala, deve ser porque eu sou humildão. Deve ser porque eu aceito que eu não sei nada. E a gente tem aquele processo que eu falei pra vocês na outra aula. Que ele, quando ele começa a se questionar, ele não é só um questionamento interno. Ele vai praticar aquilo que ele já dissertava sobre. Então, ele vai praticar o processo de questionamento. Então, ele vai conversar com os outros. Então, ele vai conversar com um, vai conversar com outro, vai conversar com o artesão, vai conversar com o político. E nessas conversas, ele percebe que ele não sabe de nada. Não que ele não sabe de nada, mas ele não é o mais sábio, no sentido de possuir conhecimento. E aí que tem aquela parte de enigma do oráculo, porque ele fala, ele é o homem mais sábio, mas ele não especifica o sábio. Ele é sábio porque ele sabe de tudo que existe no mundo, ou ele é sábio porque ele sabe... Como que eu posso definir? Ele é sábio porque ele sabe o seu papel dentro daquele mundo. Ele tem uma luz em relação ao seu papel como um homem pensante. Entendeu? Não é como se ele fosse uma enciclopédia. Eu sei de tudo que acontece no mundo. Ele não é onipresente, onisciente. Mas ele sabe o seu papel naquele processo. E o seu papel naquele processo é a busca pela verdade. Através do não saber. Através da compreensão que ele é ignorante em relação ao mundo. Bom... sobre a filosofia de Sócrates, é incorreto afirmar que é incorreto, tá? A filosofia de Sócrates consiste em buscar a verdade, aceitando as opiniões contraditórias do homem. Quanto mais importante era a posição social de um homem, mais verdadeira era a sua opinião. Por que está errada? Essa já começa essa que está errada. A verdade não se relaciona à importância dos homens, haja vista a própria origem humilde do Sócrates. Ele não era um homem da política, ele não era um homem com posses. O pai era escultor, a mãe era parteira, então ele era ali no máximo, se a gente for utilizar conceitos de hoje, uma classe média. Então ele não pode ser considerado a importância, e ele não considera a importância do homem, porque você pode questionar que tipo de importância. Ele fala com a sua posição social, e essa posição social ela é determinada pelo quê? Pelo nascimento? Pela posse? O que determina essa posição social? O Sócrates não trabalha com isso. O Sócrates trabalha com o questionamento, de você buscar a sua verdade, seja você um artesão, seja você a elite, tá? Então a A está incorreta.
B. A sabedoria de Sócrates está em saber que nada sabe, enquanto os homens em geral estão impregnados de preconceitos e noções incorretas e não se dão conta disso. O principal ponto é esse, não que o Sócrates não tinha preconceitos ou preconceitos ou noções incorretas. Ele tinha, só que o ponto principal aqui não é você entender que você é ignorante em relação ao mundo. E se você entende que você é ignorante em relação ao mundo, você passa a questionar os seus preconceitos. Será que essa pessoa é assim mesmo? Será que as coisas são assim mesmo? Será que é o jeito que eu penso é o jeito correto? E até é um processo quase que de empatia, porque você passa a se colocar no lugar do outro muitas vezes, quando você passa a questionar. Isso serve para hoje também. C. O reconhecimento da própria ignorância é o primeiro passo para a sabedoria, pois assim podemos nos livrar dos preconceitos e abrir caminho para a verdade. Sim, isso é verdade, isso é correto. D. Após muito questionar os valores e as certezas vigentes, Sócrates foi acusado de não respeitar os deuses oficiais e corromper a juventude. Foi julgado e condenado à morte por ingestão de cicuta. Ah, cicuta aqui. Exato, isso também aconteceu. O caminho socrático para a sabedoria deve ser trilhado pelo próprio indivíduo, que deve, por ele mesmo, reconhecer seus preconceitos e opiniões, rejeitá-los através da razão, atingir a verdade imutável. Aqui é um ponto importante, através da razão. Por isso que a sensibilidade, né, as ideias sensíveis, elas eram vistas com um pouco de cautela pelo Sócrates. Então, a incorreta é a